Boa noite a todos. Que Deus nos ampare e nos abençoe. Nesta noite, em nossa prece, vamos pedir a Deus e a Jesus por aqueles que estão desencarnando e também por aqueles que ficam nessa dolorosa separação temporária, sabemos, pois um dia iremos nos reencontrar. Nossa prece por todos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. O Espiritismo nos esclarece quanto a quem somos, de onde viemos, para onde iremos, qual a finalidade da vida aqui na Terra. Então, todas essas questões, encontramos a resposta. Somos espíritos eternos e nascemos aqui para continuarmos a nossa evolução, nosso desenvolvimento das potencialidades que Deus colocou em nós no ato da criação. Vamos nos desenvolvendo e para isso nós precisamos de um corpo físico. Vejam, somos espíritos e um dia teremos que retornar de onde viemos, isto é, do plano espiritual. O Livro dos Espíritos, no assunto sobre fatalidade, a questão 853, vamos ver que existe um momento certo para retornarmos. Então foi perguntado, certas pessoas escapam ao perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. Então, o momento que temos que retornar é fatal. Viemos a este mundo e certo é que um dia deixaremos de aqui estar. Retornaremos à verdadeira pátria de onde nós viemos. Na questão 853A, Kardec pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Resposta: não, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte, porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Vamos ver agora do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Um homem de bem teria morrido. Fenelon, Sens, 1861, o item 22. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia.
Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diris de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Somos espíritos eternos. A morte não existe para o espírito, apenas o corpo, que é uma veste que apodrece. Então ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. E Bartolomeu, um dos mais dedicados discípulos do Cristo, nas suas tristezas amargurosas, explica a Jesus o porquê. Um dos motivos era a partida de sua mãe. E ele pergunta a Jesus: Mestre, não seria justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Jesus lhe responde: Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Agora vamos ver do livro Obreiros da Vida Eterna pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a situação de um espírito que viveu bem para morrer bem. E André Luiz relata: o casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo, que é um companheiro ali que está junto ao André Luiz, os dois espíritos ali juntos, observando a cena. Então ele conta: o próprio Jerônimo parou a ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. E o filhinho mais velho pergunta: Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Sim, Carlinho, ninguém desaparece para sempre. É por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe então mais terno o olhar e continuou:
ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde vai, papai? Perguntou o menor. Para um mundo melhor que este, para lugar, meu filho, onde o seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Esforçou-se o genitor de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo. Eu estarei aqui com vocês sem que me vejam. Pai se refere aqui ao perispírito, O corpo espiritual. E sorrindo continuou. Possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno a vocês de que isso não é verdade. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. Reparei, conta André Luiz, que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos sequiosas de contato afetivo. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo dirigindo ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que o seu pai venha desaparecer? Admite, porventura, que o nosso amor e a nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: eu acredito como o senhor que a morte não existe. E o pai acentuou amoroso: quando eu partir, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. O que o pai está dizendo aqui serve para todos nós. Quando nós aceitamos o desencarne de alguém, aceitamos os desígnios de Deus, quando não nos revoltamos, quando não ficamos a nos lamentar ali em desespero pela partida daquele ente querido, nos conformamos mesmo, aceitamos e vibramos com amor, com saudade. Nossas preces, vibrações amorosas, as boas lembranças de momentos tão maravilhosos que passamos juntos, momentos felizes, vai ajudar aquele que partiu a se recuperar mais rápido, a ter uma adaptação melhor no plano espiritual. As nossas vibrações amorosas vão ajudá-lo. E André Luiz continua a descrição. Houve comovente intervalo que o assistente Jerônimo não desejou quebrar. Tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar. Então o pai diz: vai para 3 anos e instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que o nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos.
quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante, apareceu a dona da casa impondo modificações à palestra. E os dois espíritos também passam a conversar. E Jerônimo, companheiro de André Luiz, apresenta então Fábio e diz: nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na Academia do Esforço Próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Então André Luiz diz que Fábio não precisava de apoio para a fé que nutria, revelava-se tranquilo e confiante, e embora o abatimento natural em seu estado, e ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. E no capítulo 28 de Coletânea de Preces Espíritas do Evangelho, Kardec nos explica na prece para logo após a morte o seguinte: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Nada acontece sem a permissão de Deus, que possamos aprender a aceitar a vontade de Deus como se fosse a nossa, pois que Ele sempre faz o melhor por todos nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver uma entrevista que Humberto de Campos faz no plano espiritual. Mas antes vamos aproveitar para esclarecer, a quem não sabe, o porquê dele passar a assinar Irmão X. Humberto de Campos desencarnou em 1934. Foi escritor, jornalista e político brasileiro.
foi eleito para a 20ª cadeira da Academia Brasileira de Letras. 3 meses apenas de desencarnado, retornou do além, através do jovem médium Chico Xavier, este com 24 anos de idade somente, e começou a escrever, sacudindo o país inteiro com suas crônicas de além-túmulo. O fato abalou a opinião pública. Os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam suas mensagens, despertando a atenção de toda a gente. Os jornaleiros gritavam: "Extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto", e o povo lia com sofreguidão. Agripino Grieco e outros críticos literários famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto agora no além e atestaram a autenticidade do estilo. Só podia ser Humberto de Campos, afirmavam eles. Começou então uma fase nova para o espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros foram publicados. Aconteceu o inesperado. Os familiares de Humberto moveram uma ação judicial contra a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, exigindo os direitos autorais do morto. A federação ganhou a causa. Humberto, constrangido, ausentou-se por largo período e, quando retornou a escrever, usou o pseudônimo de Irmão X. E assim foi. E nesses tempos que o número de suicídios se intensificam e que muitos de nós podemos alimentar pensamentos de desânimo e desencanto, aumentando ainda mais o quadro de depressão, vamos refletir que quem comete o ato do suicídio, na verdade não quer exatamente morrer, mas não suporta a dor que o avassala, e por desconhecimento de que somos espíritos imortais e que, portanto, podemos atingir o nosso corpo, mas jamais atingiremos nossa alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no tema suicídio e loucura, nós temos: o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então vamos ao texto, à entrevista de Irmão X, que ele faz no plano espiritual. Então começa assim: aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você, quanto eu, que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. Mais alguns apontamentos
já que não podemos transformar o doloroso assunto em novela de grande porte, ela se envenenou no rio aos 32 anos de idade, deixando o esposo e um filhinho em casa. Não era uma pessoa de cultura excepcional do ponto de vista de cérebro, mas caracterizava-se na terra por nobres qualidades morais. Moça tímida, honesta, operosa, de instrução regular e extremamente devotada aos deveres de esposa e mãe. Passemos, no entanto, as suas 11 questões e vejamos as respostas que ela nos deu e que transcrevo na íntegra. E ele começa a entrevista dele fazendo as questões que o amigo da terra lhe pediu. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvi os lamentos do meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Senti em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo ao veículo em correria, atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Então ela sentia todos os baques do corpo quando era atirada, num compartimento do necrotério, e chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame. Vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto de meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio de meu pai. Então chamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava, nem me via. Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e mentais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que lançava a mão muito tarde. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles
procuravam auxiliar-me mais inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Assistiu ao teu próprio enterro? Com o terror que o amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição de meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova, reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vim a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgado em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa furna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro e abusaram da minha condição de mulher, sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive o socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere, depois de enormes dificuldades, a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu-se matar-se? Ciúmes do meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão de visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía anular as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pouco e pouco notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. E qualquer que seja a aprovação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então conto retornar ao ponto de evolução em que estacionei para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Aqui, meu caro, termino o curioso depoimento
em que figurei na posição de seu secretário. Sinceramente, não sei por que você deseja semelhante entrevista com tanto empenho. Se é para curar doentia ansiedade em pessoa querida, inclinada a matar-se, é possível que você alcance o objetivo almejado. Quem sabe? O amor tem força para converter e instruir. Mas se você supõe que essa mensagem pode servir de instrumento para alguma transformação na sociedade terrena sobre os alicerces da verdade espiritual, não estou muito certo quanto ao êxito do tentame. Digo isso porque se estivesse aí, no meu corpo de carne, entre o frango assado e o café quente, e se alguém me trouxesse a ler a presente documentação, sem dúvida que eu julgaria tratar-se de uma história da carochinha. Vamos hoje, então, nesta noite, pedir especialmente por obsessores e obsediados, por perseguidos e perseguidores, por suicidas e por aqueles que têm ideias de suicídio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que tenhamos uma noite de paz.